Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, hoje, este meu canal aqui não é um canal de assunto de política, tá? É um canal de assunto sobre doutrinas religiosas denominacionais, né? Contemporâneas, em confronto com aquilo que está escrito na Bíblia, tá certo? Mas olha, eu gostaria de deixar claro o seguinte, o que eu venho notando. Tornou-se comum encontrar nas redes sociais comentários de cristãos que afirmam que Jesus era socialista e comunista. Os adeptos dessa ideia dizem que Cristo era esquerdista, assim como foram Marx, Lenin, Stalin, Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Mao Tse-tung e outros mais. Ora, sinceramente, esse pessoal só pode desconhecer a história, não é mesmo? Até porque, se soubessem um pouco que seja, quem foram esses senhores, jamais afirmariam que o Cristo pode ser comparado a eles. E assim, é óbvio que alguns até já conversaram comigo a esse respeito, dizendo, olha, mas o Cristo, ele não andou com a grande liderança do seu tempo, com os ricos do seu tempo e tudo mais. É lógico que ele não andou. Porque ele não pôde. Porque se pudesse, ele andaria, ele daria os mesmos conselhos. Tá? Mas eu não quero entrar no mérito da política, certo? Da política nesse sentido. Eu não quero aqui fazer comparações, o que é esquerda, o que é direita, o que é progressista, o que é comunista. Não quero entrar nesse mérito. Eu quero apresentar o perfil de alguns comunistas, essa relaçãozinha aí que eu acabei de falar, o perfil desses comunistas, em comparação com a posição do nosso Salvador, do nosso Mestre. Vou fazer um breve comentário desses famosos comunistas, né? E assim, você pode muito bem fazer uma pesquisa no Google para confirmar se isso que eu estou apresentando para vocês é uma verdade, é uma invenção, é uma mentira. Se for mentira, venha com a fonte aqui, desdizendo exatamente o que eu estou apresentando para vocês. Vocês que eu digo, cristãos que dizem que Jesus era comunista. Tá certo? Para que eu possa aqui arrumar qualquer coisa errada que eu tenha falado aqui. Olha, a gente pode entrar no método de Karl Marx. Ele foi sustentado pela esposa por 16 anos, enquanto escrevia O Capital. Você conhece, né, essa informação. Até que essa esposa, ele foi tão sustentado, ele deu tanta despesa para essa mulher, que ela acabou ficando pobre. Só teve um único emprego fixo em 64 anos de vida, meu amigão. E foi como correspondente do jornal New York Herald. Isso por um breve período, tá? Não foi muito tempo, não. Não resultava em quantia suficiente para manter a família, esse empreguinho que ele arrumou aí. Claro que não, né? 4 de seus filhos morreram, ainda bebês, pela vida insalubre e miserável que a sua vagabundice impôs à família. Antes que venham pessoas dizer que eu estou ofendendo, né, o seu líder político, pelo menos intelectual, né? A palavra vagabunda, vai ver lá na sua essência o que significa a palavra vagabundo. Vagabundo é todo aquele que usurpa da boa vontade do seu semelhante. É só isso, ok? Olha, ele viu, né, esse senhor, esse comunista, ele viu 2 de suas 3 filhas sobreviventes se suicidarem. Traiu a mulher que o sustentou por anos a fio com a melhor amiga dela. E ainda deu o bebê nascido dessa relação para um amigo rico, chamado Engels, para ele criar. Agora medite nessa pequena exposição deste comunista. Veja se isso se enquadra com o nosso Cristo.
se seria a posição do nosso Cristo. Alguém ainda pode dizer, mas William, esse perfil que você está trazendo aqui é o perfil pessoal e não político. Olha, eu poderia aqui fazer um discurso intelectualizado, tremendo, fazer 10 vídeos de 10 horas aqui para você entender cada trecho, cada ideia que essas pessoas defendiam e viviam. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso com você e nem comigo. Joseph Stalin, você ouviu falar dele, né? Um dos maiores fascínoras do século XX. Ele foi responsável pelo assassinato de milhões de pessoas. O Cristo também foi responsável por isso, por causa de uma ideologia? Em nome, do sistema, ele prendeu e torturou seus opositores, mandou para trabalhos forçados na Sibéria, internando, colocando eles lá em hospitais psiquiátricos ou, fuzilando. Além disso, manteve rígida censura sobre os meios de comunicação, cometendo todo tipo de maldade e atrocidade. Pois é, e ainda os cristãos de hoje que querem comparar Cristo com o comunismo ou com os comunistas, né? Veja se o nosso Cristo veio dar liberdade ou se ele veio censurar alguma coisa. Um outro queridinho aqui da esquerda latino-americana, o Che Guevara, né? Ele é um queridinho aqui. Foi, na verdade, um assassino perverso. Ele foi racista, homofóbico, cometeu crimes bárbaros contra a humanidade, matando inclusive crianças. Você sabia disso? Aí vamos comparar, né, essa ideologia do comunismo com o nosso Cristo. Dá para comparar? Porque essas pessoas, elas agiam segundo o que tinham como ideologia de posição como ser humano nesse planeta. Fidel Castro, que é o ditador querido da esquerda nossa aqui brasileira, com mão de ferro oprimiu Cuba, levando os moradores daquela ilha pequena à absoluta pobreza. Agiu também com mão de ferro, levando para o paredão seus desafetos e inimigos. Fidel foi fascínora, um fascínora da pior espécie que você pode imaginar. Agora vamos comparar com o nosso Cristo, com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, com o ungido, com o prometido. E não creia naquilo que eu estou afirmando, vá lá nos evangelhos. Pega esse vídeo aqui, você vai ver o perfil de uma pessoa e vá lá nos evangelhos e compara para ver se realmente Cristo era comunista. Se ele tinha um perfil, uma posição como um ser da sociedade como comunista. Nicolás Maduro, isso aí você conhece, né? É o amigo da esquerda brasileira. Esse senhor cria de outro ditador, o Hugo Chávez, acabou com a Venezuela, onde a fome e a miséria se fazem presentes. E não precisa ir muito longe. Dá um pulinho aí no seu celular, no seu computador, ou então liga a sua televisão, você vai ver as notícias. O bolivarianismo, meus amigos, meus irmãos, por eles instalado, é a síntese da desgraça. É fruto de um socialismo onde quem enriquece são os revolucionários de uma agenda maldita. Agora, vamos pegar todo, esse sentido, esse conteúdo, de comportamento ideológico e colocar no nosso Salvador, que você conhece como Jesus. Quer outro bonitinho? Mao Tse-tung, ditador chinês responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo cristãos que sofreram, em nome do comunismo, todo tipo de perseguição e sofrimento. E agora vem as pessoas dizendo que Cristo, o nosso Salvador, era comuna. E aí? Reflita, meu querido, amado irmão cristão, que acha que Cristo era de esquerda, vamos dizer assim, um nome bem comum. Vladimir Lenin, Lenin,
Conjugava como ninguém o verbo eu mato, eu mato, eu mato. Conjugava como ninguém o verbo matar. Sob o domínio de Lenin, a Rússia e a Ucrânia se transformaram em um mar de túmulos. O chamado terror vermelho implantado por esse senhor para defender a Revolução Russa fez com que um genocídio muito mais vasto e devastador do que o próprio nazismo se instaurasse em solo russo, causando assassinatos em massa, desespero e morte. Lenin mandou assassinar de próprio punho milhões de pessoas, entre elas muitas crianças, mulheres e idosos. Simplesmente por essas pessoas pertencerem à comunidade que não aceitavam a ditadura socialista. Jamais demonstrou ter tido a menor culpa pelo que fez, tal como um psicopata em relação às suas vítimas indefesas. Agora, você cristão, que defende a ideia de que Cristo era comunista, por favor, responda sinceramente. Pare um pouquinho e responda sinceramente. Diante das biografias dessa gente, você ainda tem coragem de afirmar que o Messias era comunista? Olha, sinceramente, eu espero que a partir de agora você mude, mesmo porque comparar o nosso Salvador a esses sanguinários é um assinte, um disparate, um infortúnio. Tá? Pense nisso, meu amigo. Não faça mais isso. Não tenha mais a ideia de que o Cristo era um comunista. Porque realmente ele não era. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que mudar a sua posição política. Não. Porque este canal não é de política. Tá? E assim, eu gostaria de dizer um detalhe sobre isso. Eu podia aqui criar um canal de política e ter aí milhões de visualizações até por vídeo, milhares, centenas de milhares, porque eu sou uma pessoa politizada. Eu gosto de política, mas esse canal não é de política. Aliás, né, se a gente fizer uma continha rápida aqui, eu tenho aí umas 515 mil visualizações em 5 anos. Se você dividir isso por 5 anos, você vai chegar num número que vai dividir isso por 12. Né? Você vai chegar num segundo número, vai dividir isso por 30. Aí você vai ver a quantidade de visualizações esse canal tem por dia. Quanto? 200, 280, 300 visualizações no máximo por dia? E agora, esses meus vídeos são monetizados? São, mas até hoje eu não recebi $1 do YouTube. Mas quando receber, já está completamente direcionada qualquer renda que esse canal tenha para uma instituição de pessoas idosas, carentes. Tá certo? Eu podia aqui criar. Agora, gente, eu vou ter um canal sobre política. Porque está na moda. E ainda bem que está na moda que o brasileiro está se interessando por política. Ainda bem que o brasileiro está se interessando. Há 30 anos atrás, se perguntasse o nome de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém ia saber. Ou de qualquer ministro de segundo escalão do governo, também não iria saber. Mas hoje, esses assuntos são discutidos nas esquinas, nos estádios de futebol, nas filas dos bancos. E parabéns para você que está se politizando. Dizer que religião e política não se discute é exatamente o motivo que tem gente roubando nos púlpitos e roubando no governo. E eu não vou ficar citando nomes aqui porque não há necessidade disso. Vai lá na televisão, você vai ver os comentários. Eu estou só replicando o que eu escutei nos comentários e li nos jornais. Tanto dos púlpitos quanto do governo, das plataformas, das câmaras e tudo mais. Tá certo? Mas como esse canal não é um canal de política, é só um canal para você refletir sobre a tua crença religiosa, Cristo nunca foi comunista. Tá certo? Muito bem, legal que você veio até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.